Você que é iniciante, bora praticar um pouquinho de conversação em inglês? Nessa aula eu quero te ajudar no passo a passo para você praticar um pouquinho de conversação, conhecer algumas estruturas essenciais aí para você aprender a dar os primeiros passos na conversação em inglês. Mas se você é iniciante, também quero te convidar a participar do meu curso gratuito de inglês. Aqui nesse curso você vai aprender a base, a estrutura essencial aí para você ter a capacidade de formar diálogos em inglês. Sem essa estrutura, dificilmente a pessoa consegue desenvolver um diálogo. Então você vai aprender a fazer perguntas, frases afirmativas e negativas em todos os tempos verbais. Nessa aula eu vou colocar alguns tempos verbais aqui, mas é essencial que você domine todos eles se você quer ficar fluente. Então não perca tempo, após essa aula, já começa esse curso gratuito clicando aqui no link abaixo da descrição. Então bora praticar um pouquinho. A nossa primeira pergunta é: Do you work? Do you work? Você trabalha? Para responder essa pergunta, em português nós começaríamos assim: sim, eu trabalho. Como que ficaria isso em inglês? Yes, I work. Sim, eu trabalho. Mas aí eu quero citar a minha profissão. Então, por exemplo, yes, I work as a teacher. Yes, I work as a teacher. Sim, eu trabalho como a professora. Então, quando você quer falar como e a profissão, você tem que usar essa preposição aqui, as a teacher, como uma professora. Outro exemplo é quando você quer citar, o local em geral, não especificar, como por exemplo aqui, yes, I work in a bank. Yes, I work in a bank. Sim, eu trabalho em um banco. Então, o banco tem vários bancos, você não citou aqui, o específico, o nome do banco. Então, preposição in. Agora, se você quer citar o local específico, o nome do banco, você vai colocar a preposição at. Então, vai ficar assim: Yes, I work at a ABC Bank. Yes, I work at ABC Bank. Então aqui tem 3 sugestões aí para você praticar a sua conversação. Então você vai colocar adaptada aí com a melhor resposta para você, Então você só vai mudar os vocabulários aqui, tá? Então, em vez de teacher, você pode colocar a doctor, médica, nurse, a enfermeira e assim por diante. Próxima pergunta é: Who do you live with? Who do you live with? Com quem você mora? Para iniciar essa resposta, nós íamos dizer assim em português: eu moro com... Como que ficaria isso em inglês? I live with. I live with. Eu moro com... E aqui você vai colocar o seu vocabulário. Você pode dizer: I live with my family. Eu moro com a minha família. I live with my wife. Eu moro com a minha esposa. I live with my husband. Eu moro com meu marido. I live with my friend. Eu moro com o meu amigo ou com a minha amiga. Então aqui você pode substituir por qualquer outro vocabulário. O importante é entender essa estrutura, esse começo. I live with, eu moro com, e aqui acrescentar o vocabulário mais adequado para a sua resposta. Próxima pergunta é: What kind of food do you like? What kind of food do you like? Que tipo de comida você gosta? Para iniciar essa resposta em português, eu gosto de, em inglês vai ficar I like. E aqui você vai acrescentar com o melhor vocabulário para você. Então, I like pasta. I like pasta. Eu gosto de massa, o macarrão.
I like Japanese food. I like Japanese food. Eu gosto de comida japonesa. I like salad. I like salad. Eu gosto de salada. Então, aqui são algumas sugestões aí de comidas que você pode usar para responder essa pergunta. Próxima pergunta. Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Onde você foi ontem? Então, aqui é uma pergunta no passado. Tá vendo que aqui, esse did aqui, nós usamos para o passado. Se você quer aprender como fazer essas perguntas, eu ensino no meu curso gratuito. Então, é importante você também iniciar esse curso, ok? Então, onde você foi ontem? Em português, nós iríamos iniciar a nossa resposta dessa forma. Eu fui. Em inglês, precisamos conjugar o verbo. I went. I went. Eu fui. Então, esse went é o passado do verbo go que nós estamos usando aqui na pergunta. Algumas sugestões de resposta. I went to the mall. I went to the mall. Eu fui para o shopping. I went to the park. I went to the park. Eu fui para o parque. I went to my friend's house. I went to my friend's house. Eu fui para a casa do meu amigo. I went to the supermarket. I went to the supermarket. Eu fui para o supermercado. Então, aqui, esses vocabulários que estão abaixo dessa estrutura, você pode substituí-los conforme a sua resposta. Outra pergunta é: How do you go to work? How do you go to work? Como que você vai para o trabalho? Se eu quero responder eu vou de, em inglês, I go. Então, você pode colocar aqui, I go by car. I go by car. Eu vou de carro. I go by bus. Eu vou de ônibus. I go by train. Eu vou de trem. Ou I go on foot. I go on foot. Eu vou a pé. Então, quando é meio de transporte aí, você usa a preposição by car, by bus, by train. Quando for a pé, on foot, ok? Preposição on. Outra pergunta é: How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Parece simples aqui, né? Mas precisamos entender que no inglês nós vamos falar assim: eu tenho e o número da idade. Mas em inglês nós não usamos I have, né? O verbo ter, como no português. Aqui não podemos traduzir ao pé da letra, tá? Então essa pergunta é simples, mas muitas pessoas erram aqui. Então nós usamos o verbo to be. O verbo to be também eu explico no curso gratuito, ok? Então vai ser I am 27. Eu tenho 27 anos. I am 18. Eu tenho 18 anos. I am 35. Eu tenho 35. Então, não se usa I have para dizer eu tenho na idade, e sim o verbo to be, I am. Eu sou, né? Traduzindo ao pé da letra, ok? Então, cuidado aí para não confundir nessa questão aqui. Próxima, why do you study English? Why do you study English? Por que você estuda inglês? Aqui na pergunta, esse why é o porquê de pergunta. Agora, o porquê de resposta, em português nós iríamos usar o porquê de resposta, né? O porquê junto. Em inglês, é o because. Because, o porquê. Então, why é o porquê de pergunta em inglês. E para resposta, é o because. No inglês só tem esses dois porquê. O porquê de pergunta e o porquê de resposta. De pergunta, why, e de resposta, because. Because I like it. Because I like it. Porque eu gosto disso. Disso que esse it representa o inglês. Eu não preciso responder aqui because I like to study English. Eu não preciso, é só colocar o it aqui no final da frase que
se entende que é estudar inglês. Ou because I need it. Because I need it. Porque eu preciso disso. Disso que é do inglês. Próxima pergunta é: What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Em inglês, nós já aprendemos essa estrutura de resposta. Né? Eu gosto de, vai ficar I like. Então, você pode dizer o que você gosta de fazer. I like to listening to music. Eu gosto de ouvir música. I like to dance. I like to dance. Eu gosto de dançar. I like to stay home. I like to stay home. Eu gosto de ficar em casa. I like to go out with my friends. Eu gosto de sair com os meus amigos. Outra pergunta é: What are you doing last night? What are you doing last night? O que você estava fazendo na noite passada? Então, para iniciar nossa pergunta, em português seria: eu estava alguma coisa. Em inglês, eu estava é I was. I was. Exemplo: I was watching TV. I was watching TV. Eu estava assistindo TV. I was working. I was working. Eu estava trabalhando. I was taking a shower. I was taking a shower. Eu estava tomando banho. I was studying. I was studying. Eu estava estudando. I was traveling. I was traveling. Eu estava viajando. E aqui também você pode substituir. O importante é saber essa estrutura, né? Iniciar a resposta. I was. Eu estava. Outro exemplo é: What time do you wake up in the week? What time do you wake up in the week? Que horas você acorda na semana? Então, pra gente falar, eu acordo às, né? E em seguida o horário, a estrutura em inglês vai ficar I wake up at. Então, a gente não pode esquecer essa preposição at quando estamos falando de horas em inglês. Então, I wake up at 7 a.m. I wake up at 7 a.m. Eu acordo às 7 da manhã. Em inglês, I am se referindo ao horário da manhã e p.m. é se referindo ao horário da tarde e noite. Outra forma de usar, você pode dizer dessa forma: I wake up at 9 o'clock. I wake up at 9 o'clock. Eu acordo às 9 horas da manhã, às 9 horas em ponto, 9 o'clock. Ou você pode dizer I wake up at 10 in the morning. I wake up at 10 in the morning. Eu acordo às 10 horas da manhã, ok? Who's your best friend? Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Para responder em português, minha melhor amiga é, em inglês vai ficar My best friend is, e aqui você vai colocar o nome. My best friend is Maria. My best friend is Maria. Minha melhor amiga é Maria. My best friend is Mike. My best friend is Mike. Meu melhor amigo é o Mike. Do you have siblings? Do you have siblings? Você tem irmãos? Quando você tem irmãos, você vai dizer eu tenho e vai falar, por exemplo, eu tenho, em inglês vai ficar I have 2 sisters and 3 brothers. I have 2 sisters and 3 brothers. Eu tenho 2 irmãs e 3 irmãos. Então aqui, para começar essa resposta, I have, eu tenho, e em seguida você vai colocar a quantidade de irmão ou irmãs, ok? Antes de irmos para a nossa próxima pergunta, quero também dizer que eu estou com vagas abertas com aulas individuais comigo. Então, se você quer aprender inglês, fazer um curso aqui
com aulas individuais, estou com o meu curso aberto. Então, se você quiser mais informações, o link também se encontra na descrição. E a próxima pergunta é: When is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Em português, vamos começar a resposta assim. Meu aniversário é... Em inglês vai ficar My birthday is... Aí você vai colocar o mês e a data. Por exemplo, My birthday is on July 1st. On July 1st. Meu aniversário é em 1º de julho, ok? Então aqui eu vou ter, se você vai colocar o mês e a data, você vai usar a preposição on, tá? On July 1st, 1º de julho. Agora, se você não quer falar a data, só quer falar o mês, você vai usar a preposição in. Veja o exemplo. My birthday is in December. In December. Em dezembro. Então, não se esqueça de usar a preposição in só quando é mês. Agora, se você põe um mês e data, preposição on, ok? What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? O que geralmente você tem para o café da manhã ou o que você come no café da manhã? Em português, nós iríamos iniciar assim: eu como e usar o vocabulário adequado. Em inglês, você pode usar duas estruturas. Você pode começar I have, que é a mais usada, mais comum, ou I eat. Então, veja. I have bread. Eu como pão. Ou I eat bread. Então, aqui você pode escolher qualquer uma dessas estruturas. Eu vou usar a primeira, como eu disse, ela é mais comum e mais usada. I have toast. I have toast. Eu tenho torrada. I have fruit. Eu tenho fruta. I have cereal. Eu tenho cereais. I have eggs and bacon. I have eggs and bacon. Eu tenho ovos e bacon. Outra pergunta é: Where is the new shop mall? Where is the new shop mall? Onde é o novo shopping center daí, tá? Então, aqui é uma pergunta muito útil para falar de informações. Em português, vamos iniciar assim: é na rua tal? Então, veja. It's on Oxford Street. It's on Oxford Street. É na rua Oxford. Ou it's on Oxford Avenue. It's on Oxford Avenue. É na Avenida Oxford. Quando você quer falar na rua tal, você vai usar it's on Oxford Street ou Avenue, na avenida, ok? Quando você quer falar é próximo de alguma coisa, então vai ficar it's next to the supermarket. It's next to the supermarket. É próximo do supermercado. Ou quando você quer falar é em frente de algum lugar, it's in front of the bank. It's in front of the bank. É em frente do banco. Agora, para você também praticar um pouquinho, deixa aqui nos comentários a sua resposta nessa pergunta. What do you do in your free time? What do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Se você gostou, deixa seu like e eu espero você na próxima aula. Bye!